Boa noite para você que está aí nos assistindo nessa noite. Bom dia para os nossos irmãos da 106,3. Boa noite para você, pastora Mônica. Boa noite, pastora Lígia. Boa noite, nossos amados irmãos que nos acompanham aí, né? Que Deus venha abençoar mais um dia aí de estudo da palavra do Senhor. Amém. Nós estamos aí continuando, né, no livro de Atos dos Apóstolos, e hoje nós vamos falar do capítulo 8 de Atos, onde nós vamos ver uma das pregações mais maravilhosas que existe, né, pastora Mônica? É verdade. De um servo, né, de um homem arrogante que se tornou servo, e que nós temos hoje a maior parte do Novo Testamento escrito por ele, o qual também nos dá muitos ensinamentos, né? E eu gosto muito da história, né, dessa questão de Paulo, a gente perceber qual é o poder de Deus, né? O que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, desde que a pessoa deixe também, né, pastora Mônica? Porque muitas das vezes Deus quer trabalhar, mas a pessoa não deixa, né? Mas quando a pessoa deixa, a gente vê o que Deus é capaz de fazer. Né? Se nós compararmos Paulo, por exemplo, que nunca andou com Cristo, né? Paulo nunca andou com Cristo, não teve essa oportunidade. Se Paulo tivesse andado com Cristo, meu Deus, como ele seria, não? Verdade. Aí nós comparamos Paulo, que nunca andou, com Judas, que andou e que teve toda a oportunidade de se converter, né, pastora Mônica? Toda a oportunidade de usufruir, na verdade, tudo que Cristo estava oferecendo, e abriu mão por tão pouco, né? Com certeza. E enquanto que Paulo, uma revelação de Deus, de Cristo, já foi o suficiente para convencê-lo de que ele estava errado e mudar toda a sua história. Sabe, são pessoas assim que Deus procura, né, pastora Mônica? Com pessoas certeza. que têm um coração, por mais ruim que a pessoa seja, mas que tem um coração que quando ele é impactado, ele aceita, ele se transforma, ele deixa Deus trabalhar. Muitas das vezes aquelas pessoas que parece que são boazinhas, são mais difíceis de Deus trabalhar na vida delas. Você já percebeu? Os bonzinhos é difícil Deus trabalhar. Porque ele acha que muita gente muitas vezes se firma na bondade nossa. Sim. E em cima da nossa bondade não tem como Deus fazer nada. Mas quando muitas das vezes a pessoa é ruim, né, e ele sabe que ele é ruim, aí fica muito mais fácil às vezes o nosso Deus trabalhar. Mas enfim, vamos ver o que Deus tem para falar conosco nessa noite, através da conversão de Paulo ou de Saulo, né? Isso. Então vamos lá, nós vamos ler primeiro, pastora, do versículo 1 ao 3, por favor. Amém. Amém, irmãos? Você que tem sua Bíblia aí, nós estamos estudando o Evangelho de Atos, né? O livro de Atos, capítulo 8 hoje. Você pode estar abrindo para acompanhar. Versículo 1 diz assim: E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em planto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casas após casas, arrastando homens e mulheres para jogá-lo ao cárcere. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhe anunciava Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos, aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por esse motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Amém. Então a gente vai ver aí, né, pastora Mônica, aqui no capítulo anterior, a gente vê a morte de Estevão. E quando Estevão morre, muitas das vezes dá a impressão que se perdeu algo no reino. Né? Porque foi um homem que se levantou com autoridade, com poder, e falou, e pregou, e por isso ele foi morto ali. Então a impressão que dá é que o evangelho estava se perdendo, né? Que a igreja estava sofrendo, mas na verdade não. Na verdade, a morte de Estevão foi como uma semente que caiu na terra e que gerou muitos outros frutos, né? Porque nós vamos ver que após a morte de Estevão, a igreja se divide. Mas não se divide para parar.
E não se divide para brigar, se divide para fazer a obra. Exato. Né? Naquele momento a gente vai ver que a perseguição em relação a Estevão, com tudo que aconteceu, fez com que a igreja se espalhasse por todos os lugares, mas não calada, proclamando o evangelho. Né? O que nós podemos perceber também, pastora Mônica, que nos dá a entender, é que até mesmo essa questão foi uma permissão de Deus, até mesmo a questão que houve com Estevão, porque dá a impressão que a igreja estava muito junta. Também. Né? E que a ideia de Cristo, a ideia de que Deus deixou e que Cristo deu aos discípulos é que eles ficassem em Jerusalém até do alto ser revestido de poder. Mas que depois eles partissem para a Judéia, Samaria e até os confins da terra, não era? Isso. Era a ideia de que todo lugar, que todas as pessoas ouvissem o evangelho. Mas como a comunhão era gostosa ali, ficar junto era bom, dá-nos a impressão que houve um certo comodismo ali, né? E o Senhor precisava que a obra fosse feita. Sim. Né? Era necessário que eles se espalhassem. Se eles ficassem só em Jerusalém, o evangelho não chegaria aos outros lugares. Era necessário que acontecesse. Então o Senhor também se aproveita do próprio fato da morte de Estevão e acaba fazendo com que esse acontecimento faça com que eles vão para outros lugares, fujam. Ali se inicia uma perseguição contra a igreja. Tá? Essa perseguição que se iniciou contra a igreja, na qual o apóstolo Paulo, né, que naquela época ainda não era Paulo, era Saulo, né, encabeçava, era o líder dessa perseguição, aonde eles iam buscar todos aqueles que estavam falando no nome do Senhor Jesus e traziam presos. Né? Mas em meio à perseguição, esse povo se espalhou e o evangelho chegou a vários lugares e com poder, como nós vamos ver. Tá? Então nós temos aí que Paulo, ele não participou ativamente da morte de Estevão. Ele não apedrejou, mas ele consentiu. Sim. E quem consente também pratica, né, irmão? É a mesma coisa. Não é porque Paulo não estava com uma pedra na mão que Paulo não foi culpado da morte de Estevão também. Também foi. Não é? Ele consentiu ali com a morte de Estevão. A outra coisa que nós vamos ver é que ele tenta a destruição da igreja. Agora, por que Paulo fazia isso, irmãos? Porque Paulo, ou Saulo, né, era ignorante com relação à igreja. Ele era muito entendido da lei. Ele era muito entendido dos negócios do templo, mas ele não era entendido, ou ele não tinha noção de quem era Jesus. Verdade. Não é? A gente vê que Paulo, em sua vida toda, que Paulo, não sei quantos anos Paulo tinha nessa época, mas Paulo nunca teve um encontro com Jesus em vida. Não teve. Não sei onde Paulo estava, mas não teve. Né, pastora Mônica? Porque a Bíblia só vai começar a falar de Paulo aqui em Atos, não fala nos evangelhos. É verdade. Você pode prestar atenção que não vai aparecer o nome de Paulo em lugar nenhum nos evangelhos. Então Paulo nunca cruzou com Cristo. Nunca. Então, em questão à igreja, ele era cego. Sim. Ele era ignorante. O que já não acontecia com os religiosos. Com os sacerdotes. Por quê? Porque muitos daqueles homens tiveram e viram Cristo. Sim. E até participaram da sua morte. Não era? Agora, Paulo não. Paulo, na verdade, ele era ignorante com relação a tudo isso. E nessa ignorância de Paulo, foi que Deus não levou tanto em conta e trabalhou na vida de Paulo. E nessa ignorância, então, Paulo parte em busca dos discípulos. Não é? Parte em busca da igreja. É aí que diz que Paulo suspirava. Não, nesse capítulo ainda não. Nós não chegamos nesse? Não. Pensei que era nesse. A conversão Aqui de Paulo só fala é esse. que ele persegue, né? Ele bate de casa em casa, né? Da perseguição. Então não chegamos lá ainda. Porque lá tem umas coisas interessantes com relação ao caráter de Paulo, né? O jeito de Paulo, o temperamento de Paulo, né, irmãos? E que depois nós vamos tratar então. Então você percebe aí que ele começa então a partir em busca da destruição da igreja. Ao mesmo tempo, pastora Mônica, que eles começam a andar, né, ou a se dispersar, Filipe chega a Samaria. Né? E em Samaria, Filipe começa a pregar, né, prega aos samaritanos acerca do Messias, né? E ali acontecem muitos milagres, que é o que diz
palavra de Deus que você leu, que muitos samaritanos, né, foram curados, né, foram libertos e aceitaram o evangelho, né, e o poder da mensagem, então, começa a curar, que é o que o Senhor falou. Sabe, pastor, eu acho uma coisa interessante nessa questão, que o Senhor Jesus disse assim, que os sinais acompanhariam os que creem. Os sinais são as curas, são as libertações, né? É tudo o que muitas das vezes nós buscamos fora da questão do evangelho. Porque o que o Senhor quis dizer, quando eu ouço o evangelho e eu creio no evangelho, os sinais me acompanham, quer dizer, os sinais eles vêm para a minha vida. Mas hoje o que nós vemos é uma inversão desses valores. Exatamente. Hoje as pessoas buscam os sinais para chegar no evangelho. E não chegam. Porque os sinais não é o caminho. O caminho é o evangelho que traz os sinais. Não é? Se eu crer em sinais, eu estou perdida, meu irmão. Verdade. Se você crer só em sinais, você está perdido. Sabe por quê? Porque os sinais são os homens. Eles pertencem a Deus. E o dia que Deus não quiser fazer? Exatamente. Como é que vai ficar? Eu ouvi uma vez um irmão dando testemunho, a pastora Mônica, ele tinha dom de cura, né? Esse irmão. E ele estava falando sobre a cura divina, explicando, era um seminário que eu fui, e ele estava explicando sobre cura divina, sobre o poder de Deus para curar as coisas. E ele falou assim, olha, mas eu quero contar uma experiência minha, mas eu quero contar uma experiência minha. A gente fazia campanhas, muitas, e usava esse dom e dizia, venha que o Senhor vai te curar, venha que o Senhor vai agir, quer dizer, fazia aquela propaganda. Confiando em Deus, né? Mas também no dom que você tem. E ele disse que ele via muitos milagres acontecerem, mas chegou uma campanha uma vez que ele viu uma moça, uma menina novinha ainda, né? Uma moça novinha, cega. E ele disse que o coração dele se encheu de desejo de que aquela moça fosse curada. Ele teve o desejo. E disse que ele orou por ela e nada aconteceu. Mas disse que ele falou para ela assim, olha, Deus vai te curar. Deus vai. Deus não deixa de curar, Deus vai te curar. E disse que aquele trabalho foram 7 dias seguidos. E nos 7 dias ele orou por aquela moça. E ela não foi curada. Ele diz que Deus curou muitos paralíticos, Deus levantou muitas pessoas que estavam doentes, Deus curou muitos que estavam com câncer, mas aquela moça que ele colocou no coração, Deus não curou. Ele diz que ficou decepcionado. Ele fala, no meu trabalho eu me decepcionei. Eu falei, meu Deus, por quê? A única pessoa que verdadeiramente eu coloquei no meu coração, o Senhor não fez nada. Mas Deus queria mostrar para ele uma coisa, irmão, que embora tenhamos o dom, nós dependemos do Espírito Santo e a vontade de Deus, ela sempre é soberana e sempre vai prevalecer. É verdade. É por isso que mesmo que você tenha um dom de cura, você não pode dizer para a pessoa assim, vem aqui que eu vou te curar. Você não sabe se Deus vai fazer. Ah, pastora, mas onde entra a fé? Agora, meu amado, tem coisas que Deus não faz e não cabe a nós dizemos por que Ele não faz. Eu já vi casos onde Deus não curou para a pessoa não se perder. Não é, pastora Mônica? E que muitas das vezes houve até uma teimosia com relação a isso, de algumas pessoas que queriam que essa pessoa fosse curada, e a situação da pessoa ficou pior do que era. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não ia curar, e o Senhor já tinha dito, não vou curar, porque se eu curar, ela vai se perder. É verdade. Tem o dom. Não é? Exatamente. Então esse é um grande do problema que muitas das vezes a igreja tem hoje, essa questão de nós andarmos atrás de sinais. Cremos em Deus, o milagre pode acontecer a qualquer momento da nossa vida. Você, por exemplo, está aí nos ouvindo pela rádio e os irmãos estão aí nos assistindo pela internet. Você pode dizer assim, mas hoje não vai acontecer nada. Se você crê na palavra de Deus, o Senhor pode curar você agora onde você está. Amém. Ah, mas não vai precisar de impor a mão sobre mim? Não, meu irmão, não há necessidade de nada disso. A necessidade de nós crermos. Se você crê, Deus pode curar você, porque os sinais acompanham aqueles que creem. É só ouvir a palavra e confiar. Deus cura. Eu já vi muita cura acontecer se a gente está presente, pastora Mônica. É verdade. Você já não viu? Oh. Muita. Exato. Quantas pessoas às vezes nós oramos
Né? Leva um nome, a gente já não que a gente é melhor do que ninguém, só tô dando um exemplo. Você ora e a pessoa é curada, e o osso morre também, mas é curado de qualquer jeito, né? A morte também é uma cura, né, pastora Mônica? Brincadeira, mas com seus propósitos. Mas são curados, irmãos, porque o que importa é se você crê. A palavra de Deus ela é bem clara com relação a isso. E quando o Felipe pregava, cria naquilo que estava falando, e as pessoas que estavam ouvindo também criam. E aí o poder de Deus acontecia. Exatamente. Agora, por que hoje nós não vemos isso? Porque nós não vamos na igreja para ouvir Deus. Nós vamos para buscar o milagre. Não é? E quando o povo foi atrás de Cristo, né? Por causa da multiplicação dos pães, você lembra disso? O que o Senhor falou? O Senhor não se alegrou. O Senhor ficou bravo. Chamou atenção, porque o Senhor falou para eles, vocês não vieram aqui por causa do alimento que sustenta, mas vocês vieram aqui porque eu fiz pão e multiplicou, porque eu multipliquei o pão e alimentei vocês só estão atrás das coisas físicas, mas não atrás das coisas espirituais. É verdade. E aí que o Senhor diz para eles, quem não come da minha carne e do meu sangue, não tem parte comigo. Exatamente. Não é? Não tem a verdadeira comida. Quer dizer, o que é carne e sangue de Cristo? Está falando da sua morte e ressurreição, mas também está falando da sua palavra. Se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, não nos alimentarmos do Evangelho, no qual o centro desse Evangelho é Cristo, os milagres em si, irmão, acabam sem nenhum significado na nossa vida. Não é verdade, pastora Mônica? Quanta gente curada por Deus, estão aí hoje gozando a sua cura em locais que nem agradam a Deus. Não é? Recebeu a cura e não volta. Então aí você vê que sinais, irmãos, curas separados da questão do crer no Evangelho não significa nada. Nada, não salva. E muitas pessoas se firmam nisso, hein, pastora? Porque Deus um dia me curou, então Deus está comigo. Não, irmão, tem minhas dúvidas. Deus está com aquele que anda com Ele. Deus está com aquele que se achega a Ele. É verdade. Né? Tem muita gente que tem curas. Até interessante aquela passagem da mulher também, Sírio-Fenícia, né? Que ela fala para o Senhor que a migalha que cai da mesa já curava a filha dela. Tem gente que é isso, recebeu migalha. Mas a migalha não é um alimento. É migalha. Não é, pastora Mônica? Se você foi curado por Deus um dia, não leve, não distorça o que eu estou dizendo. Só quero que você entenda uma coisa. A cura que Deus fez em você, Deus tem muito mais para fazer. Mas antes da cura, ou além da cura, o que Deus quer é a salvação da sua vida. Exatamente o que eu ia falar. As pessoas, elas se firmam basicamente nisso, né, pastora? Como se isso fosse o bem maior, né? Isso. A cura aconteceu, tá bom demais, não quero mais nada. Mas além da cura que o Senhor tem para nós, é a cura espiritual, né? Exatamente, sabe por quê, pastora? A cura física é espiritual. Né? Sim, porque mesmo curado eu vou morrer. Exato. Você não vai morrer um dia? Mesmo curado você vai morrer. Quantas pessoas nós já vimos que foram curadas até de câncer, mas morreram depois, irmão? Porque a gente vai morrer, não é? Agora, a maior cura que existe é a da nossa alma. É o do nosso coração, é do nosso estado de pecado. E essa é eterna. Essa é a única cura que é eterna. Exatamente. Não é? E isso ninguém busca. Ninguém busca. Isso ninguém vai atrás. Puxa, eu estou doente, eu vou na igreja, eu vou pedir a Deus que Ele me cure, sim, mas eu quero mais do que isso. Mais do que uma cura física. Eu quero uma cura espiritual. Não é? Buscar a Deus. Sabe, crer no Evangelho. E se a gente crer no Evangelho, as demais coisas também vêm chegando na nossa vida, irmão. Exatamente. E o que nós vemos também, né, pastor? As pessoas curadas fisicamente. Mas você olha ali para a alma dela, como a pastora falou, tá doente, cheia de rancor, cheia de mágoa. Você vê pessoas. Essa semana eu estava conversando com a Geu e eu estava comentando de uma pessoa. Eu falei, não, Deus está trabalhando, fazendo a cura na vida dela, mas você olha para a vida da pessoa, ela é uma pessoa amarga. Quantas pessoas amargas a gente tem encontrado, né? Dentro das igrejas, né? Bastante, pastora Mônica. Mas
Deus, ele quer fazer, ele quer curar, só que a pessoa ela não se abre para que haja essa cura espiritual, né? Exatamente. Ela não se abre, ela pensa naquilo, na prosperidade, na cura física, né? Mas na alma vai deixando para trás. Exatamente. E para Deus o que é mais valioso para ele é a nossa alma. Com certeza. Sabe, Mônica, eu muitas das vezes a gente fala das pessoas, culpa as pessoas que vão atrás, mas a verdade é que os líderes são muito culpados. Também. Né? A maioria, a maior porcentagem de culpa recai sobre nós. Por quê? Porque você vê as campanhas que são feitas, oferecendo ao povo aquilo que ele quer. Irmão, quem não quer ter um carro bom? Exato. E nós necessitamos. Hoje, irmão, o carro não é mais luxo, é necessidade. Não é, pastora Mônica? Quem não quer ter sua casa própria? Todo mundo quer, irmão. Ninguém quer ficar pagando aluguel. É aquela questão, né? Aquilo que enche os nossos olhos. Não é, pastora Mônica? Coisas que a gente são vê. coisas materiais que nós queremos. Não estou dizendo que nós não podemos ter. Não é nada disso, pelo amor de Deus. Entenda direito. Podemos ter tudo. Desde que seja da maneira correta. Mas hoje o que se faz? Chama-se as pessoas, atrai-se as pessoas não para a cura da alma, mas para as coisas físicas. Não é? E se prega um Jesus curandeiro. Não é? Um Jesus que dá bens materiais. Quer dizer, é um gênio. Não é um Senhor mais, é um gênio. Porque quando nós voltamos para a palavra de Deus, o que nós vamos perceber é que o Senhor se preocupa com a nossa alma, com o nosso espírito, porque isso é eterno, irmão. Todos os bens dessa terra são passageiros. Nós morremos, e eu não sei se você já prestou atenção, mas ninguém leva nada no seu caixão. Nada, irmão. Você vai, como você vê, só não vai pelado, né? Porque fica feio, né? Então eles põem uma roupinha. Mas você não consegue levar nada desse mundo, tudo fica aqui. Agora, quando chegamos lá, na eternidade, a nossa alma, o nosso espírito dá vivo. Sim. E aí, como é que fica? Se a nossa riqueza, se o nosso tesouro está lá, glória a Deus. Mas se não tiver, pastora Mônica? Não estaremos lá também, então, né, pastora? Aí que é o maior problema. E hoje nós vemos que as pessoas são atraídas por isso. Isso é ruim, é péssimo, irmão, porque isso tem feito o evangelho ficar muito diluído. Aí nós não vemos o poder de Deus acontecer porque temos a mente nisso. Não vamos buscar a palavra. Não vamos buscar a cura da nossa alma, do nosso espírito. Não é? Exatamente. Não vamos buscar aquilo que Jesus falou. Se estamos cansados e sobrecarregados, né? Vinde a mim e eu vos aliviarei. Não, nós vamos buscar coisas que beneficiam a gente materialmente. Exatamente. Porque lá quando o Senhor diz, ele está falando cansados, sobrecarregados, espirituais. Aflitos espirituais. Mas não. E somos também enganados achando que porque estamos com dívida, a nossa aflição é devido às nossas dívidas. Pode ser uma parte. Mas a maior parte da nossa aflição é falta do Senhor Jesus na nossa vida. É ou não é, pastora Mônica? Porque mesmo depois de com Cristo, você tem sim dívidas. Quem não tem dívida, né, irmão? Que atira a primeira pedra. Todo mundo tem. Mas elas não te causam mais aflição. Então, não são as dívidas. Não é? Depois que você aceita Cristo, muitas vezes você também fica doente. Sim. Mas a doença não tira a sua paz. Não. Então o problema não é a doença. Não. É o modo que, como nós lidamos com os problemas, né, pastora? Sim, pastora. Isso reflete de dentro por fora. Sim, se você tem Cristo, você tem esperança. Mas se você não tem Cristo, você não tem nenhuma esperança. Esse é o maior problema. E hoje as igrejas não oferecem essa esperança. Sim. Oferecem a esperança só da cura. Exatamente. E o milagre desvinculado do autor do milagre. Irmão, isso não existe. Se nós temos algo interessante para a gente ver na palavra de Deus, todos que eram curados pelo Senhor, ou a maior parte, passavam a seguir Jesus. Compreendiam que Ele era o Senhor. Sim. Ficavam do lado dele, queriam segui-lo por onde ele fosse. Mas hoje, muitas das vezes, não é isso que acontece. Não é, pastora Mônica? E aí a gente vê muito pouco do poder de Deus caindo ou agindo no meio do povo. É verdade. Né? E aí nós vamos ver aqui na igreja primitiva isso bastante.
né? Os enfermos eram curados, os possuídos eram libertos. E o povo se alegrava. Oh, que maravilha, né, pastora Mônica? O povo se alegrava. Vamos lá, como falta alegria no meio dos povos, né? Dizem que o cristão é o povo mais feliz da terra, né? Será? Será, pastora? Será que o nosso semblante mostra isso, irmão? Será que as nossas atitudes mostram que nós somos o povo mais feliz da terra? Você vê, pastora, às vezes a igreja primitiva, qualquer coisinha que acontecia era motivo de júbilo, né? De alegria, de exaltação. Hoje, a gente vê até nos testemunhos da igreja, muitas das vezes o milagre até é grande, né? E as pessoas, elas não têm mais nem reação, né? Você vê que não há uma reação mais. Não. É tudo assim, meio que dormente, né? É, tudo meio cauterizado, né? Aonde será que está, né, a nossa fé, né? O acreditar em Cristo, que é Ele que tem feito. Não sei, pastora, né? Não sei. E aí, muitas das vezes, como a gente viu ontem o testemunho que o irmão deu, e que o irmão se emociona e chora, por causa de que Deus supre as suas necessidades, né? Como ele contou, e que Deus é maravilhoso por isso, os outros falam assim, nossa, que rapaz bobo, né? Fica chorando por causa disso. Né? Porque as pessoas já não entendem mais o valor que é receber algo de Deus. Sim. Sabe, irmãos, os cristãos mais antigos, eles glorificavam a Deus por um pãozinho quente que eles comiam. Hoje nós temos tudo na nossa mesa e não somos capazes de agradar a Deus. Exatamente. Não é, pastora Mônica? Eu conheci uma irmã uma vez que ela agradecia a Deus por causa dos ovos que a galinha botava. Amém. Obrigado, Deus, pelos ovinhos. Olha, nós vamos ter ovo hoje. Maravilha. Imagina se hoje nós vamos agradecer a Deus porque temos ovo, irmão. Ovo é de pobre. Né, pastora Mônica? Sou filho do rei. Tá igual o povo no deserto. Estamos igualzinho, irmão. Falta no nosso coração também gratidão. Gratidão a Deus por tudo que Deus fez e por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Exatamente. Em tempos de crise, estávamos falando isso ontem lá na igreja com os irmãos, perguntamos aos irmãos, Deus tem deixado faltar alguma coisa? Nada. Tem alguém desempregado aqui? Nós estamos em crise. Tem alguém desempregado? Não. O Senhor é fiel, irmão. Quantos irmãos compraram casa esse ano, pastora? Verdade. Só lá na nossa igreja foi 3 irmãos conseguiram comprar casa esse ano, no meio da crise. Sabe, irmão, Deus é o mesmo. Se você buscar a Ele, milagre vai acontecer na sua vida. É verdade. Acontece na minha, acontece na sua, acontece na vida daquele que busca o Senhor. Verdade. Não é, pastora Mônica? Bom, vamos lá ver agora, então, o ministério particular em Gaza, né, pastora? Do versículo 26, desde o 26 primeiro, vamos por partes aí. 26, diz assim: Então o anjo do Senhor falou a Filipe, ele ordenou, apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto, que desce de Jerusalém a Gaza. Amém. Você vê que nós pulamos os versículos aí, depois nós vamos voltar neles, tá? É porque aqui ele vai falar primeiro de Filipe, para depois ele voltar ao versículo anterior, tá? Bom, então nós vamos ver que Filipe estava em Samaria fazendo uma grande obra, mas aí o Espírito Santo manda ele ir a Gaza. Quer dizer, larga tudo aí e vai a Gaza. Você já pensou, pastora, se Filipe ele fosse apegado ao dom dele? Não, mas não posso ir, o que eu estou fazendo aqui? E as pessoas, você vê que ele estava chamando a atenção ali das pessoas, né? Sim, ele podia dizer, não posso sair daqui, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou fazendo, eu estou curando, eu estou libertando, eu estou fazendo tanta coisa, como é que o senhor quer que eu saia daqui? E o Senhor manda ele para o deserto, irmão. Sai daí e vai para Gaza. Aí nós vamos ver o porquê que o Senhor manda Filipe ir para lá, para o deserto de Gaza, né? Versículo 27, leia o 27 até o 30, por favor. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e retornando para casa, sentado em sua carruagem,
e além do livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. E lhe perguntou: compreendes o que está lendo? Amém? Então a gente vai ver o porquê que o Senhor manda ele a Gaza. Sabe, irmãos, todo aquele que é dirigido pelo Espírito Santo tem que estar atento à voz do Senhor. Quando Deus te manda fazer, não fique perguntando: meu Deus, mas por que o Senhor está me tirando daqui e me mandando para... Faça! Mas, irmãos, outra coisa que nós temos que entender é quando é o Espírito Santo, porque hoje tem muita gente que muda de uma igreja para outra dizendo que é Deus que está mandando, mas não tem nada a ver com Deus. É o seu desejo. Exato. Você pode prestar atenção, pastora, que quando a pessoa sai é porque ela teve um atrito com alguém lá, ou porque ela tem alguma coisa mal resolvida lá, não é? Agora, como é que você pode dizer para mim que é o Espírito Santo que está mandando você ir? É um descontentamento da pessoa, né? É gente. Tá? Agora, no caso aqui, bom, primeiro que ele não estava nem numa igreja, Felipe, né? Ele estava num trabalho e o Senhor manda ele ir para outro, porque naquela época a igreja era uma só. Né? Manda ele ir para um outro lugar, e naquele lugar onde Deus manda Felipe ir, havia um eunuco. Sim. Que estava sentado na sua carruagem e que ele estava lendo o livro, a Torá, né? E Filipe então se aproxima daquele homem e percebe que aquele homem está lendo um texto bíblico lá de Isaías, que nós vamos falar no próximo programa. Né, pastora Mônica? E é muito interessante o que vai acontecer. Então eu quero te convidar para você, que nós vamos dar uma paradinha aqui, né, para a gente poder terminar com a questão do trabalho da rádio, que temos um tempo certo para isso. Mas nós voltamos daqui 10 minutinhos, você que está aí nos assistindo. Então fica aí com a gente. Assista a segunda parte do estudo. Fica onde nós vamos estar. História, né, do eunuco, né, pastora? E se você, aproveitando esse intervalo, se você tem alguma pergunta, você pode lançar aí pra gente, que a gente já responde na próximo programa nosso, que é daqui 10 minutinhos, se Deus quiser, né? Amém. Vamos orar, pastora Mônica. Amém, irmãos. Então você que nos acompanhou aí, daqui a pouquinho estamos de volta. Que Deus venha falar mais um pouquinho conosco e nos ensinar a sua palavra poderosa, né, irmãos? Eu quero orar para você que tem ministério. Nós falamos um pouquinho do ministério de Filipe, que foi grandioso, né, meu irmão? Que nós possamos aprender um pouquinho com a palavra de Deus. Que Deus possa nos usar como usou Filipe também ali, né? Você que tem ministério, clame ao Senhor nessa noite. Aproveita e pede o fortalecimento do Senhor, discernimento espiritual. Amém? Soberano Deus e Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome, Senhor. Pai, nós aprendemos com a tua palavra, Senhor, estamos falando aí um pouquinho, Senhor, de ministério. Amado Deus, que nessa noite o Senhor possa nos capacitar, Senhor. Que o Senhor possa também nos levantar com força, Senhor, para fazer a tua obra. Oh, meu Pai querido, e principalmente, Senhor, nos tempos difíceis que estamos, Senhor, que o Senhor possa nos dar discernimento espiritual, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, falar conosco, dando, Senhor, direções, meu Pai, para fazer a tua obra. Querido Deus, abençoa cada diácono, cada diaconisa, cada obreiro, Senhor, que tem nos acompanhado, também os pastores, Senhor, abençoa, Pai, e fortalece em nome de Jesus. Amém.